Minha gente, é inexorável. Todos nós vamos ser afetados pela crise climática. Ela veio mais cedo, mais rápido e mais intensa do que a gente imaginava. Os noticiários mostram cenas que parecem, às vezes, filmes de ficção distópica. Incêndios, secas, tempestades, inundações, por todo o planeta. E aqui, entre nós, especialmente nas nossas cidades, a grande ameaça são as ondas de calor. Felizmente, tudo indica que não teremos o El Niño nesse verão de 25, mas ele pode voltar no ano que vem. E mesmo nos nossos verões tradicionais, nós podemos ter ondas de calor, como estamos tendo nesse momento aqui no Rio de Janeiro, no Sudeste. O fato é que nós vamos ter, a cada ano, recordes de calor sendo quebrados e a gente precisa se proteger. Infelizmente, as nossas cidades não têm adaptação climática. E isso é algo que a gente precisa exigir dos nossos governantes, especialmente governantes municipais. Precisamos exigir arborização de fato, arborização de toda a cidade, de todas as ruas, calçadas, praças. Precisamos exigir menos asfalto, mais parques, mais praças, menos estacionamento e mais áreas verdes, parques lineares, parques de chuva, que são importantes para absorver também as enchentes, que muitas vezes acompanham as ondas de calor. Enfim, nós precisamos arborizar corretamente, com árvores adequadas, árvores grandes que tragam sombra de fato. É possível você reduzir a temperatura média em 8 a 10 graus numa rua arborizada do que numa rua não arborizada. Então, é algo que nós precisamos sempre exigir dos nossos governantes. Então, já que a maioria das nossas cidades não tem essas características, como é que a gente pode se cuidar, especialmente cuidar dos nossos filhos, nesses momentos de ondas de calor intenso? Aqui você vai ouvir informações muito importantes sobre como se proteger do calor, que vai aumentar cada vez mais. Aproveita para curtir o vídeo, assina o canal e compartilha com outras pessoas que precisam dessas informações tão importantes. Em primeiro lugar, quando a temperatura está acima de 32 graus, as crianças não devem brincar no ambiente externo. Devem ficar dentro de casa, com ventilação, é claro, com hidratação, mas dentro de casa. Especialmente entre 10 e 4 horas da tarde. É bom sair de casa no verão, é claro. É importante que as crianças brinquem lá fora, na natureza, ao ar livre, mas é bom sair antes ou depois desses horários, especialmente para áreas bastante sombreadas, com árvores ou próximos de água, de piscina, de mar, etc. Quem tem praia perto, é claro que vale um pulinho rápido na praia, mas bem cedinho. É importante voltar para casa, de preferência, antes de 10 horas, gente. Sombra de barraca não protege da insolação, não protege do calor extremo. É importante se refrescar o tempo todo, indo ao mar, com banhos de chuveiro, banhos de mangueira. É importante se vestir com roupas leves, largas, de cores claras, se você está na rua, e com proteção UV, se possível, especialmente se você vai se expor ao sol. E não se esqueça de uma peça muito importante no calor, o boné. Boné, de preferência, também com proteção UV, especialmente para as crianças, gente. E, claro, é muito importante usar o filtro solar. Para crianças, ele deve ser adequado à sua idade e deve ser reaplicado se ela tomar banho ou se suar muito. Outra coisa, nunca deixe seu filho no carro. Ele vai aquecer perigosamente em pouquíssimo tempo, 5, 10 minutos. O carro fechado é extremamente perigoso para as crianças. Proteja elas do sol direto no carro e modere o uso do carrinho de bebê, que ele também aquece com facilidade. Atenção. Para as crianças que praticam esporte, também a gente precisa proteger, cuidar. Para de treinar se estiver muito cansado, se estiver se sentindo fraco, mal. Vai se hidratar, vai sentar num lugar sombreado, fresco e descansar. Isso é importante também. Em casa, como é que a gente faz? Vamos tentar ventilar o máximo possível, mas trazer sombra, reduzir a incidência direta do sol com persianas, com cortinas. Se você tiver ar-condicionado, uma delícia, use à vontade e também à noite, se precisar. O aparelho pode deixar o ar mais seco, então uma toalha molhada estendida no chão ou pendurada ajuda a umidificar. Os ventiladores podem ser úteis para refrescar um pouco, mas devem ser mantidos a uma distância segura das crianças e acima de 34, 35 graus, gente, é melhor não usar, porque eles podem até aumentar a temperatura corporal. E olha, um outro perigo do verão é a criança que fica em casa mergulhada em telas, especialmente celular e tablet. Lembre-se, gente, criança sabe brincar, oferece brinquedos, traz um amigo, leva na casa dos amigos, dos primos, chama o vizinho, vai brincar em casa, no play, na rua, se puder, com alguma proteção, com alguma supervisão, mas realmente não precisa ficar o tempo todo na tela. Lembre-se disso. As plantas refrescam a casa, assim como elas refrescam as ruas. Então, planta em casa é sempre uma boa ideia. E é claro que as nossas escolas precisam de ar-condicionado. Essa é uma prioridade nesses tempos. Esse é um investimento prioritário das prefeituras, é colocar ar-condicionado em todas as escolas e também a gente deve cobrar
das empresas de transporte, que a refrigeração dos ônibus funcione. A gente, aqui no Rio é muito comum ver ônibus fechado, com janela lacrada e ar-condicionado desligado. Muitas vezes a própria empresa manda o motorista desligar, o que é um crime. E, gente, no calor, a hidratação é a medida mais importante para prevenir os grandes problemas. Quando a criança percebe que está com sede, quando ela pede água, ela já está um pouco desidratada. Então, cabe a nós, aos cuidadores, hidratar preventivamente. Use água gelada, melhor coisa. Evite bebidas adoçadas, qualquer tipo de bebida adoçada. Refrigerante, bebidas do tipo esportivas, Gatorade, são contraindicados. Refrigerantes e bebidas esportivas são contraindicados. Tem excesso de açúcar e não tem os nossos eletrólitos na dose certa. Se for dar um suco, ok, dilui bem. Água de coco não pode ser o hidratante único, porque ela tem muito potássio e pouco sódio. Então, pode usar água de coco junto com água e, especialmente, se a criança está com diarreia ou vômitos, é importante usar o soro caseiro. Lembra da fórmula? 1 litro d'água, uma colherzinha de café, de sal e uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Mistura bem e oferece junto com água. E também frutas e legumes, que são alimentos que têm um conteúdo de água muito bom, especialmente as frutas, são importantes no calor. E evitar os ultraprocessados, os doces, as frituras. Muito cuidado com comida fora de casa, gente. Então, água engarrafada, água mineral. E cuidado com comidas frias, com salada, com aquele salgadinho que está no balcão há muito tempo, já esfriou. Muita atenção. Coma apenas em lugares confiáveis e comida quente, fresca, feita há pouco tempo. Bebês de menos de 6 meses que estão em amamentação exclusiva não precisam de água, mas a mãe tem que oferecer o seio com mais frequência. E, gente, atenção aos sinais de desidratação. Boquinha seca, saliva espessa, sede intensa, a urina fica amarelada e nos bebês a fralda fica seca durante muito tempo. A criança maior também não pede para fazer xixi e quando faz está mais amarelado, mais escuro. Os olhos ficam sem brilho, a pele fica pouco elástica e quando começa a piorar, a criança fica irritada, fica fraca, fica chorosa, a respiração pode aumentar. Nos bebês, a moleira pode começar a afundar também. E se esses sinais aparecem, é hora de hidratar intensamente. E nos quadros mais graves, a gente precisa levar para o hospital. Por exemplo, uma criança que está vomitando ou tendo muita diarreia, que você não consegue repor o líquido pela boca, ela vai precisar de hidratação venosa, então tem que ser levada ao hospital. E atenção também para quadros mais graves, como exaustão pelo calor e a insolação. A exaustão pelo calor vem com uma temperatura já mais alta, 38,5, e câimbras, tonteira, cansaço extremo, e vai se agravando em direção à insolação, que vai cursar com muita dor de cabeça, confusão mental, espasmo e até convulsão e coma, em febre de 40 graus. Que o antitérmico não vai baixar. Nesses casos, é claro, a pessoa já tem que estar sendo dirigida à emergência. Então, lembrando, mais importante, hidratar, hidratar, hidratar. Água, soro caseiro, um pouquinho de água de coco, frutas, se manter longe do sol, especialmente no horário de entre 10 e 4 horas, e vamos aproveitar o verão da melhor maneira possível, curtindo, mas com cuidado. E vamos, sim, exigir dos nossos governantes políticas municipais de arborização correta, de arborização intensa, para que a gente tenha nos próximos anos cidades mais adaptadas a essa crise climática que vai se agravar cada vez mais. Vamos se proteger, gente.